Olá, queridos, saudação de paz. Cuidado com as decepções da vida. Você sabia que na trajetória da sua caminhada você vai ser decepcionado por pessoas? Na igreja e no seu ciclo social, no meio dos seus amigos, às vezes no meio da sua parentela, às vezes pessoas que você mais gosta te decepciona. Você sabia que muitas pessoas têm saído da presença de Deus, né? Nem do núcleo, do espaço, da igreja, do ambiente, mas da presença de Deus. Você sabia que pessoas têm se decepcionado com lideranças, com pessoas? Eu vou te dar o exemplo de algo que aconteceu comigo e no momento eu fiquei muito chateado com algumas situações. Eu me lembro, vou te contar algo que para mim foi muito forte e eu fiquei muito chateado na época, fiquei muito decepcionado na época. Na época eu congregava no ministério, eu congregava, não vou falar a congregação, o nome da igreja, por ética, né, por respeito, porque às vezes tem muitas pessoas do bem, tem muitas pessoas boas que está no meio, e muitas vezes, dependendo da forma que você fala, as pessoas acabam se entristecendo. Então esse não é o foco. Quero só te compartilhar uma experiência. Eu lembro que eu congregava no ministério e já era obreiro na igreja na época, e eu me lembro que meu cunhado, ele estava muito mal de saúde, muito mal mesmo de saúde. Eu tinha um carinho muito grande pela vida do meu cunhado. Meu cunhado era um excelente homem e eu aprendi muita coisa com ele. Só que ele adoeceu, ficou muito mal, muito mal. E a primeira experiência que eu tive, eu pedi para a liderança na época, pedi pro pastor, né? Fui falar diretamente com o pastor. E aí falei da situação, falei: pastor, meu cunhado tá muito mal, tá ruim, tá de cama. O senhor tem como ir lá orar por ele, pra gente poder orar por ele? Ele foi lá uma vez, para não falar que ele não foi, ele foi uma vez, foi com o evangelista, foi com o presbítero uma vez e nunca mais foi. Tive que procurar outras pessoas para me ajudar em oração, e uma semana depois aquele homem forte começou a definhar. Ele estava com uma doença, que aquela doença acabou com as forças dele, acabou com a saúde, foi secando ele por dentro. Ele ficou muito debilitado, muito magro. Ele precisou usar sonda, já não conseguia se alimentar. E a gente vai acompanhando isso, é muito triste, é muito doloroso. E às vezes você está precisando de um apoio, às vezes você está precisando de alguém para te ajudar e você não consegue. E muitas vezes esse tipo de situação, esse tipo de experiência, muitas vezes vai te matar na fé. Então, muito cuidado, porque as frustrações, ela pode te destruir por dentro. E eu me recordo que eu todos os dias eu ia lá visitá-lo e orava por ele, e mesmo assim ele foi se debilitando dia após dia. E não havia nada que pudesse ser feito, mas eu me recordo que a cada manhã que a gente ia até lá para poder visitá-lo, a gente conseguia perceber que no lugar de ter melhoras, na verdade ele acabava piorando ainda mais. Eu me lembro que até o último dia eu fui lá todos os dias na casa da minha irmã para poder orar por ele, e nada de melhor, ele só piorava, ficava cada vez mais debilitado e ficava cada vez mais magro. Eu me recordo que a última vez que eu estive lá, vou te contar uma outra coisa que foi muito impactante na minha vida. A última vez que eu fui lá, todas as vezes meu cunhado não havia aceitado Jesus ainda.
a penúltima vez que eu estive, ele ainda estava falando. E toda vez que eu ia lá, eu falava de Jesus para ele, da salvação, e ele ouvia tudo. Mas a última vez que eu cheguei lá, ele já não conseguia, não saía mais som, ele não conseguia mais falar. Estava muito magro, não conseguia andar sozinho, já não conseguia levantar da cama. E eu me lembro que a última vez que eu fui lá, eu fui orar por ele. Eu havia orado por ele em casa um dia antes, eu havia orado por ele, e aí Deus me mostrava ele definhando, ficando só as cinzas. E aí eu entendi que Deus realmente ia levar, ia recolher, e não havia nada que eu pudesse fazer que pudesse realmente mudar aquela situação. Então eu fui lá pela última vez falar para ele que talvez aquela minha visita fosse a última vez. Eu lembro que eu ainda falei, o nome dele era Ademar, eu falei, Ademar, talvez essa seja a sua última oportunidade, talvez eu não tenha mais oportunidade de vir aqui te encontrar aqui. Você já não consegue mais falar, você está extremamente debilitado, mas eu quero te dizer uma coisa, eu vim para te fazer um convite. E se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você me dê um sinal, porque ele já não falava mais. Eu falei assim, eu vou perguntar se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você piscar os olhos, eu vou entender que você quer aceitar Jesus. E aí eu fiz o convite, e ele aceitou o convite, piscou, e eu entendi que aquele momento era o momento real, o momento dele. Ele aceitou Jesus piscando os olhos em cima da cama. E aí eu falei para ele, agora eu vou estar fazendo uma confissão de fé com você, e eu vou falando e você vai repetindo na sua mente. Então, porque ele já não conseguia mais falar nada, então ele deu sinal de positivo, e aí eu fui falando, Senhor Jesus, aquilo que a gente faz na igreja, Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, meus pecados, recebe a minha vida. A gente foi fazendo aquela confissão de fé ali, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida, e a gente foi fazendo aquela confissão de fé, tá? Depois disso, eu fui para casa feliz ainda, porque pelo simples fato dele ter aceitado Jesus, mas logo o que aconteceu? No dia seguinte, minha irmã me chamou extremamente nervosa, ele estava passando mal em casa, e eu fui lá correndo para ver, ele estava morrendo em cima da cama, com a falta de ar, já não conseguia mais. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu ainda fiz uma respiração nele, uma respiração boca a boca, e ele voltou. Ele estava praticamente à beira da morte. Eu lembro que eu soprei dentro da boca dele, e deu para sentir aquele fôlego de vida novamente entrando, aquela inspiração. Ele chega, fez... Isso quer dizer que aquele fôlego que eu soprei dentro, ele conseguiu reagir. Então, imediatamente a gente colocou ele, chamamos algumas pessoas, colocamos ele dentro do carro. Eu desci com ele no colo, porque tinha uma escadaria, precisava descer. Eu desci com ele, ele já estava desfalecido no meu colo, não tinha força mais para mais nada. E aí eu lembro que eu peguei ele naquele momento de muita aflição, de muita dor, colocamos dentro do carro, e a gente saiu em alta velocidade para poder levar dentro do médico. E nesse dia foi muito doloroso, porque ele foi deitado no nosso colo, e a todo momento a gente pensando em chegar rápido, estava um trânsito terrível. Nesse dia a gente encontrou ainda, deu sorte, encontramos num posto uma viatura da polícia militar. E aí aqueles policiais estavam no momento certo, na hora certa, porque ia ser muito aflitivo pra gente. Aqueles policiais entenderam a nossa situação naquele momento e decidiu ir na nossa frente, abrindo o caminho, e a gente conseguiu chegar lá o mais rápido possível. Eu desci com ele no colo, saí do carro, coloquei ele no colo, entrei para dentro do hospital correndo, e assim que eu cheguei dentro do hospital, coloquei ele em cima da maca, saí para fazer a ficha dele. Quando eu estava fazendo a ficha dele, o filho dele falou assim, não vai precisar mais, porque meu pai acabou de falecer.
E aí foi um choque muito grande por dentro, um choque muito grande por dentro. E aí aqui é que tá agora, aqui é que tá, porque muitas vezes a gente acaba, muitas vezes na nossa vida tem experiências que nos machucam profundamente, e muitas vezes a gente acaba nos decepcionando com pessoas e muitas vezes saindo da igreja por decepção. Era isso, nesse ponto agora que eu quero que você preste bastante atenção. Eu me lembro que eu fui conversar com o pastor da minha igreja na época, ele era o pastor da minha igreja, e aí eu chamei ele e falei: pastor, eu não sei o que fazer. Meu cunhado faleceu, antes dele falecer ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e eu quero que ele, o último momento dele seja como cristão. Não sei como que é, o que fazer ali naquele momento. O senhor pode me acompanhar no enterro? E aí foi aonde eu tive a maior surpresa, porque o pastor olhou para mim e falou assim: filho, deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente eu não vou poder te acompanhar. Eu fiz uma compra, eu comprei um sofá. Olha só, ele falou que havia comprado um sofá. Comprei um sofá e o sofá vai chegar hoje e eu preciso ficar para receber esse sofá. Você é o melhor obreiro que eu tenho na igreja. Pode ir, você está pronto, eu sei que você vai conseguir. Então isso, na verdade, o que acontece? Caiu como uma bomba no coração, caiu como uma bomba na mente. E aí aquele momento foi extremamente aflitivo. E aí eu entendi que há momentos na nossa vida que a gente vai se deparar com situações extremamente complicado, extremamente difícil, aonde a gente vai se deparar em situações aonde situações vai nos destruir por dentro. Você vai depositar sua confiança em pessoas aonde você crê, você acredita que no seu momento aonde você mais necessita, essa pessoa vai te ajudar, e na verdade essa pessoa vai virar as costas. A grande questão é o seguinte: por causa de situações, há pessoas que abandonam a presença de Deus. Por causa de situações aflitivas, por causa de alguma desilusão, as pessoas acabam abandonando, sabe quem? Jesus. E a grande questão foi o seguinte: não foi Jesus que me abandonou, não foi Jesus que disse não para mim. Foi o pastor da igreja que disse não para mim. E aí o que aconteceu? Eu liguei para um amigo meu, na época era evangelista, então ficou eu, o evangelista, minha esposa, a gente foi pro velório dele, chegamos lá, a gente era as 3 pessoas cristãs que tinha dentro daquele ambiente, tava lotado, cheio de gente, eu não sabia o que fazer. E aí naquele momento eu comecei a conversar com Deus, falar com Deus. A gente cantou 3 hinos da harpa, foi muito bonito, 3 hinos gloriosos da harpa. E depois desses 3 hinos da harpa, eu li uma mensagem no meio daquelas pessoas, estava um silêncio, e aí eu comecei a ler. E quanto mais eu lia, eu sentia algumas pessoas com aquele choro profundo. Eu sentia muita vontade de chorar também, mas eu fui tomado pela presença de Deus. Ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu sentia alegria de saber que antes que o último fôlego de vida, ele aceitou Jesus naquele último momento, naquele último segundo. E aquilo me trouxe um conforto muito grande para o meu coração. E eu lembro que assim que eu terminei aquele discurso ali, eu percebi que as pessoas ficaram meio atônitas de ter ouvido o que eu estava dizendo. E eu lembro que assim que a gente saiu, o último momento de enterrar, quando eu estava saindo, eu me deparei com uma pessoa que bateu no meu ombro e falou assim: nossa, eu nunca ouvi uma palavra como aquela. Ele falou: o que é aquilo que você estava falando? Falou: nossa, é muito profundo, é muito bonito o que você estava dizendo. Ele ficou abismado com a profundidade da palavra. E eu falei: querido, aquela palavra não é minha, aquela palavra é do Senhor Jesus, aquela palavra é emprestado, aquela palavra foi Deus que colocou, foi Deus que me deu aquela mensagem.
e aquela mensagem tocou no profundo de coração, de almas, de vidas ali naquele momento. Então, o que eu quero te dizer? Há momentos nessa caminhada que você vai se frustrar. Com quem? Talvez com as pessoas que você mais gosta, talvez com o esposo, namorado, namorada, amigo, talvez o irmão, talvez um parente, talvez dentro da sua própria igreja, talvez com seu próprio pastor, talvez, cara, pode ser com qualquer pessoa que você goste, que você possa de fato se decepcionar. E essa decepção pode te levar para longe de Deus. E muitas pessoas nos nossos dias estão longe de Deus porque foi decepcionado dentro da igreja. Ah, mas você não sabe o que aconteceu dentro da igreja. Tá bom, querido. Que isso sirva de experiência para você, mas se foi dentro desse lugar, se foi dentro do ministério, procura outro. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Só não permita com que uma experiência negativa venha destruir a presença de Deus dentro da tua vida, venha destruir a presença gloriosa do Espírito Santo dentro da tua vida. Nessa vida nós estamos em uma grande escola. Isso daqui representa uma grande escola e nós aprendemos todos os dias. Todos os dias nós vamos aprender coisas novas. Tudo que acontece na sua vida é um propósito para que eu venha amadurecer. Por isso não se preocupe com as frustrações, não se preocupe com as pessoas que têm te frustrado, que você possa pegar essas frustrações como um grande aprendizado e através dessas frustrações fazer com que isso venha se tornar, com que você venha se tornar uma pessoa muito melhor e muito mais forte. O que eu fiz? Eu saí, fiquei muito triste por alguns momentos, logo depois eu fui buscar em Deus, conversei com a minha esposa e a gente foi buscar um outro ministério. Foi isso que nós fizemos. Saímos de lá e procuramos congregar em outro lugar, porque eu entendi que aquela pessoa que estava ali na frente não me representava. Aquela pessoa que estava ali cuidando do rebanho, ela não estava pronta para verdadeiramente cuidar do rebanho. Então eu decidi buscar outra direção, decidi buscar outro ministério, buscar outras pessoas. Então, o que não pode fazer, o que não pode acontecer é a frustração trazer um desânimo para dentro do seu coração e você abandonar todas as coisas. Além desse testemunho, tem muitos outros. Durante a minha caminhada com Cristo, eu tenho 15 anos na presença de Deus que eu aceitei Jesus. Durante esses 15 anos, eu tive muitas experiências maravilhosas, positivas, mas eu também tive muita experiência negativa. E se eu fosse focar nas experiências negativas, eu confesso para você que eu não estaria mais na presença de Deus. Então, aprenda a blindar a sua vida espiritual, aprenda a blindar as suas experiências espirituais. Aprenda que cada experiência vai te deixar mais forte. Isso me trouxe uma experiência e eu sei que através dessa experiência eu vou aprender a lidar com outras pessoas que vêm com problemas, pessoas que estão vivendo um choque espiritual, pessoas que estão passando por situações extremamente difíceis. Então a cada momento é um aprendizado na vida, nada nessa vida é descartável, ok? Deus abençoe e fica na paz.